Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa oitava aula do curso de Álgebra Linear. Na aula de hoje, aprenderemos um pouco mais sobre sistemas lineares. Nas aulas anteriores foram apresentados os sistemas lineares e trazido um exemplo de como resolver um sistema como esses. Na aula de hoje, aprenderemos um método formal para a resolução de sistemas de equações lineares. Intuição. Observemos inicialmente um sistema com apenas uma equação e uma incógnita. Seria algo desse tipo: A vezes x igual a b. Lembre, aqui não seriam matrizes, mas escalares. Note que existem três soluções possíveis, a depender dos valores assumidos por a e b. Se o a for diferente de zero, então eu posso dividir os dois lados da equação por a e obter então como solução que x é igual a b sobre a. Já se a igual a zero e b igual a zero, qualquer valor vai satisfazer essa equação, visto que 0 vezes qualquer coisa será igual a zero. Se a for igual a zero e b diferente de zero, não existe solução, pois 0 vezes qualquer coisa tem que necessariamente ser zero. Nesse caso, o sistema poderá ter solução única, poderá ter infinitas soluções ou poderá não possuir solução. Vamos então introduzir a regra de Cramer, que expande o conceito apresentado para sistemas lineares em forma de matrizes. Seja um sistema que tem um número de equações igual ao de incógnitas, m igual a n. Note que nós estamos tratando de sistemas cujas matrizes de coeficientes são quadradas. Então, seja o sistema. Ele teria esse formato, seria composto por n equações e n incógnitas. Posso escrevê-lo na forma matricial como ax igual a b, em que A será a nossa matriz de coeficientes, uma matriz quadrada, n por n. X será nosso vetor, nossa matriz de incógnitas, com x1 até n. E o B será a nossa matriz de termos independentes, de B1 até Bn. Pela regra de Cramer, temos algumas possibilidades de soluções. Por exemplo, se o determinante de A for igual a zero, o sistema admite infinitas soluções. Já se a matriz A possui determinante diferente de zero, então o sistema terá uma única solução. Para obtê-la, podemos observar a equação abaixo. Note que aqui pré-multiplicamos ambos os lados da equação pela matriz inversa, A menos 1, que só é possível porque o determinante da matriz A é diferente de zero. Ao fazermos isso, resulta um novo sistema, em que um dos lados da equação é composto pela matriz de identidade, multiplicando a nossa matriz de incógnitas, e do outro lado, nós temos a inversa de A, multiplicado pela nossa matriz de termos independentes. Expandindo esse conceito, nós vamos ter que a solução do nosso sistema, dado pelos valores α1 até αn, serão iguais a 1 sobre o determinante de A, multiplicado pela transposta da matriz dos cofatores. Lembrando que 1 sobre o determinante vezes a transposta da matriz dos cofatores é exatamente a matriz inversa de A, multiplicado pelo nosso vetor de valores independentes. Observe atentamente cada um dos elementos da nossa solução. α1, por exemplo, será igual a 1 sobre o determinante vezes essa soma, que nada mais é do que o produto da primeira linha da matriz transposta dos cofatores de A vezes o primeiro elemento da matriz de termos independentes. Contudo, observe que o termo dentro do parêntese pode ser entendido como o determinante de uma matriz, cujo formato é dado pela nossa matriz de coeficientes, substituindo a iésima linha, ou seja, o termo correspondente, pelo nosso vetor de variáveis independentes. Então essa matriz seria a nossa matriz A, cuja primeira coluna foi substituída pelo nosso vetor de variáveis independentes. O determinante dessa matriz resultará exatamente no termo entre parênteses. Dessa maneira, podemos postular a seguinte definição: a solução de um sistema de equações cujo número de equações é igual ao número de incógnitas e cuja a matriz de coeficientes tem determinante diferente de zero será dada por αi será igual a di, em que di é o determinante dessa matriz transformada, dividido pelo determinante da matriz A. Isso vai se aplicar para todo i variando de 1 até n. Vamos para um exemplo. Seja então o sistema. Eu tenho um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. x1 mais x2 mais x3 igual a 6. x1 menos x2 menos x3 igual a menos 4. 2x1 menos x2 mais x3 igual a 1. O determinante da matriz de coeficientes, então, será igual a menos 4, que é diferente de zero. Logo, o sistema admite solução única. Para obter a solução, precisamos encontrar os determinantes das matrizes transformadas. Note, o D1 nada mais é do que o determinante dessa matriz.
Essa matriz, por sua vez, será a matriz A, a matriz de coeficientes, cuja primeira coluna foi substituída pela matriz dos termos independentes. A mesma coisa, o determinante dessa matriz será igual a menos 4. De forma análoga, para o caso 2, o D2 será igual ao determinante dessa matriz, cuja segunda coluna foi substituída pelos termos independentes. O resultado desse determinante é menos 12. E por fim, o D3 será igual ao determinante da matriz A, substituindo a terceira coluna pela matriz dos termos independentes. E o resultado desse determinante é igual a menos 8. Assim conseguimos obter a solução para o sistema. O sistema será tal que x1 vai ser igual a d1 sobre d, que vai ser igual a menos 4 sobre menos 4, igual a 1. x2 será igual a d2 sobre d, menos 12 dividido por menos 4 vai ser igual a 3. E o x3 vai ser igual a d3 sobre d, que é igual a menos 8 sobre menos 4, igual a 2. E é isso, por hoje é só. Muito obrigado.